Bem, amigos, hoje estamos em São Paulo, evento que está sendo coberto de forma exclusiva pelo Direito de Cidadania. Nosso querido amigo Marcos Alonso Garcia, um abraço. E ele, que é médico oftalmologista, professor, José Álvaro, vai falar um pouquinho da APOS, né? Que são pessoas que têm olho seco e que nós vamos discorrer um pouquinho, acho que é importante. Eventos dessa envergadura, que a gente talvez faça que as pessoas tenham um pouco de consciência e aprender que prevenção é o melhor caminho na área da saúde, né? Bem-vindo ao Direito de Cidadania, José Álvaro. Muito obrigado, boa noite a todos. A APOS, a Associação dos Portadores do Olho Seco, ela já vai completar 10 anos e ela é formada basicamente por médicos, pacientes e familiares e apoiadores. E a gente, nesses 10 anos, a gente tem procurado divulgar o que é olho seco, e é muito comum, bem como também favorecer o acesso dos portadores de olho seco grave a medicamentos, a tratamento, apoio psicológico, já que é uma condição que traz muito desconforto e os casos mais graves também podem trazer a cegueira. Então a gente tem buscado justamente dar esse apoio. E uma das atividades, uma das novidades da APOS que nós vamos apresentar nesse evento é o primeiro estudo epidemiológico, primeiro estudo brasileiro sério que buscou justamente determinar quantos pacientes são portadores de olho seco aqui no nosso meio. Esse estudo foi feito num bairro aqui em São Paulo e os resultados trouxeram uma grande surpresa para a gente, em torno de 22% de pacientes com olho seco acima de 50 anos. Então, esse tipo de atividade, de apoio é que a gente tem buscado ao longo desses 10 anos. José Álvaro, veja bem, o que a gente verifica hoje é a estatística, né? Medicina, tudo vive de número. 18 milhões no Brasil, é um número muito alto. A internet, celular, computador, faz com que as pessoas forcem mais a visão. Isso ajuda efetivamente o olho seco? Quer dizer, eu mesmo já operei 2 vezes e às vezes esqueço do colírio lubrificante. Esse é um problema grave. As pessoas acham que o olho tem que estar sempre lubrificado e cada pessoa tem uma forma diferente. E há uma carência muito grande nessa área também, eu vejo nessa questão, viu, Zé Álvaro? Você é especialista, a gente tem lá o doutor Eduardo, irmão do Marcos Alonso Garcia. Quer dizer, hoje a gente tem a especialização da especialização. Isso preocupa, né? As pessoas às vezes não têm ciência de uma doença, porque acham que as doenças são comuns e tem doenças mais graves que a gente não sabe. 18 milhões é um número considerável, né? Você lembrou bem, é muito comum. E como você disse, o olho seco é uma doença do mundo moderno. Piora com certeza com o uso de computador em ambientes com baixa umidade relativa do ar, ambientes com ar-condicionado. Então, realmente, ela acomete um grande número de pessoas. É claro que os casos mais graves, que são os casos que acabam levando a problema sério de visão, são uma menor parte desse grande percentual. Mas, sem dúvida nenhuma, ele está muito ligado e pode piorar em situações como a que você mencionou. Videogame, uso por muitas horas de computador. Olha, hoje eu acho, Zé Álvaro, a gente infelizmente vive uma discrepância muito grande, né? Naqueles centros menores, dificuldade. Nos grandes centros, tem a prefeitura que dá remédio, tem o estado que dá remédio, tem decretos municipais que às vezes a pessoa vai numa farmácia e compra um remédio que custa R$100 por R$18. O problema grande no Brasil realmente é as distâncias, né, José Álvaro? Porque os grandes centros estão bem aparelhados, bem equipados com profissionais. Agora, quando a gente fala nos rincões do Brasil, aí realmente a coisa, acho que a estatística aumenta na questão daquilo que às vezes a gente nem sabe o que acontece, né, José? Você comentou muito bem. Nesse sentido, o papel de uma associação como a APOS é fundamental. Nós, há 3 anos atrás, nós confeccionamos 12 mil kits diagnóstico para orientar o médico a fazer o diagnóstico correto de olho seco. Distribuímos para todo o Brasil, para todos os estados, os mais periféricos, para justamente dar essa orientação. E é fundamental que o paciente que sinta desconforto ocular, ele procure oftalmologista. Como você comentou, muitas vezes o paciente procura a farmácia e o farmacêutico vai dar aquele colírio que ele tem a comissão dele e muitas vezes o colírio pode não ser apropriado e pode até agravar o problema do olho seco. Se não for um lubrificante apropriado, prescrito pelo médico, pode até trazer um problema extra para o paciente. Então é muito importante
o paciente ou a pessoa que tem desconforto ocular procurar o oftalmologista e ele vai indicar a medicação correta. Então toda essa orientação é importante. Mas tenho certeza que você não vai pedir para me editar essa pergunta. Eu vou fazer para você, porque você é professor, capacitado. O Marcos Alonso, às vezes a gente fica meio preocupado em falar certas coisas, mas se pessoas com nível superior, com qualidade técnica, não falarem que o programa hoje na internet vai para o mundo, eu vejo em algumas óticas, José, faça sua consulta aqui grátis. Isso é um perigo, né? Mesma coisa que minha mulher que está grávida for operada por um açougueiro. Eu, como advogado, começar a arrancar dente. Quer dizer, é preocupante essa forma, a gente tem que falar. Boas óticas, bons profissionais, mas temos que estipar essa forma de trabalho leviana, problemática e perigosa, né, Zé Álvaro? Como você falou, tem que ter um profissional qualificado para atender as pessoas. Não ir na ótica e fazer lá seu exame oftalmológico como que aquilo fosse o ovo de Colombo, né, Zé? Exato, é um ponto fundamental. E não somente isso, acho que também uma coisa que a gente tem que lembrar é que nessa primeira consulta que a pessoa vai procurar um óculos, muitas vezes, se o profissional não é um profissional médico, vai escapar dele a oportunidade de fazer um diagnóstico correto de alguma coisa mais grave que pode estar por detrás do problema de refração. Então eu acho que não é uma coisa, vamos dizer assim, é perder a oportunidade de você tratar uma coisa na hora certa. Muitas vezes até a ótica consegue fazer um óculos mais ou menos, mas eu acho que o fundamental é você medir a pressão do olho do paciente para ver se não tem glaucoma, é você ver se o paciente não tem uma doença da retina. E esse exame inicial da refração, com todo esse conjunto de avaliação que o oftalmologista é capaz de fazer, eu acho que tudo isso daí realmente cabe ao profissional médico fazer. Então, eu acredito, fora o interesse econômico, quer dizer, a forçação de barra para prescrever óculos quando muitas vezes não precisa usar, porque é lógico, a ótica vai querer vender o óculos. Então, eu acho que isso daí contamina um pouco o ato médico e a oportunidade de fazer um tratamento e passar uma orientação correta para o paciente. Olha, Zé, eu realmente, antigamente criticava a minha classe dos advogados. Hoje eu vejo médicos ruins, dentistas ruins, tive essa experiência, acho como você vai num restaurante, um mau garçom te atrapalha, estraga um evento. O que a gente verifica hoje, Zé Álvaro, é justamente isso. Quando você pega um paciente que você vê, claro, na tua profissão, você estuda, você se prepara, a gente sabe que a gente não é Deus, não pode salvar todo mundo, mas quando você vê um paciente que você fala, pô, se ele tivesse vindo no meu consultório há 3 anos atrás, eu teria salvo ele. Isso acho que é degradante, acho que isso às vezes frustra um profissional como você, né, Zé? Sem dúvida, é isso daí mesmo. A gente costuma pegar esse tipo de problema. Desde o paciente que chega usando, por exemplo, colírio de corticoide há meses, com glaucoma e catarata, às vezes um paciente jovem que não precisava ter tido esse problema, por falta justamente de uma orientação correta, bem como também muitas vezes a gente pega paciente que fez um óculos e está há meses sem tratamento de uma doença como o glaucoma. Então, é justamente o que você comentou. Eu acho que precisa realmente passar na mão de um especialista, da pessoa preparada, para não só prescrever o grau, o óculos, mas também o colírio correto e fazer a prevenção, né? Porque cegueira muitas vezes é irreversível. A gente pegar lá na frente é realmente uma situação que poderia ser evitada, né? Eu acho que quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor para o paciente. Outra questão que eu tenho aprendido também no dia a dia, já vou fazer 50 anos esse ano, já ficando velho, a gente não tem mais receio de falar o que pensa. Acontece o seguinte, às vezes você tem bons médicos, profissionais capacitados, pessoas abnegadas, pessoas dedicadas, mas às vezes com a dificuldade financeira, equipamentos hoje custam caro. Existe uma manutenção, uma calibragem. Às vezes a gente vê isso também. Às vezes o profissional tenta trabalhar, é cobrado demais. A cobrança hoje aí do governo, questão de falta de médico, briga se traz, se não traz médicos de fora, se realmente é válido, não é válido. A gente verifica isso. Equipamentos hoje, eles ficam obsoletos rápido, né, Zé? E às vezes tem manutenção. Às vezes o profissional é bom, mas não está com o equipamento calibrado, equipamento atualizado. Isso também preocupa, né, Zé? Preocupa muito, sem dúvida nenhuma. Aí tem que procurar realmente um profissional que esteja preparado e justamente muitas vezes o profissional que vai procurar o paciente que vai procurar uma ótica, muitas vezes realmente não vai encontrar o local adequado para fazer o seu exame. Vamos marcar uma hora, gravar lá na pós, liberar o Zé, que já estão cobrando aqui.
Obrigado pela tua entrevista. Eu gosto de convidados assim que a gente se conhece no evento. Eu posso perguntar, não foi nada ensaiado e com certeza você engrandeceu o telespectador do Direito de Cidadania. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade.